Aleluia. O Senhor esteja convosco. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Devo receber um batismo, e como estou ansioso até que isto aconteça. Vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer divisão. Pois daqui em diante, numa família de 5 pessoas, 3 ficarão divididas contra 2, e 2 contra 3. Ficarão divididos o pai contra o filho, e o filho contra o pai. A mãe contra a filha contra a mãe, a sogra contra a nora, e a nora contra a sogra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia a você que nos acompanha pela TV Horizonte, pela Rádio América, também pelo nosso canal no YouTube Mãe Piedade. Peço aos meninos da Z2 Comunicação para olharem o retorno, que está um pouquinho. A vocês que estão conosco, nós nos encontramos nessa manhã para celebrarmos. E hoje temos a oportunidade de continuar a nossa caminhada dentro do Evangelho de São Lucas, mais especificamente dentro do capítulo 12, versículos 49 a 53. Esse texto deslocado do seu contexto, ele pode gerar muitas interpretações, algumas, e não poucas, até mesmo equivocadas. Como assim Jesus vai dizer, eu vim para trazer a divisão? Como ele vai deixar e vai provocar que o pai esteja contra o filho contra o pai, a mãe contra a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra? Definitivamente ele não estava falando dos tempos que nós vivemos, referente ao nosso partidarismo extremo. Ele está falando de outra coisa. Uma coisa tão séria e tão exigente, que os seus discípulos daquele tempo e ainda hoje precisam compreender. Permitam-me voltar com vocês ao versículos 39 e 48 desse mesmo evangelho do capítulo 12. Jesus havia dito, ainda ontem, quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? E, em especial, o que aconteceu? Antes dessa fala, Pedro, ao escutar o que Jesus estava dizendo, disse, o Senhor está falando isso para nós? O Senhor conta... Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? E me lembro que ontem eu ressaltei muito bem, ele fala para todos. Entretanto, é necessário saber se todos que o escutam, dentro de toda uma multidão, de um grande número de pessoas, se reconhecem como responsáveis ou coparticipantes da missão de Jesus. Porque quem se reconhece como coparticipante vai entender que ele também deve ser fiel e prudente, cuidando da casa que nosso Deus coloca em nossas mãos. E, para tanto, não dá para titubear, não dá para ignorar o fato de que somos homens e mulheres que temos uma grande responsabilidade. A nossa responsabilidade não é cuidar de coisas, a nossa responsabilidade não é fazer coisas, a nossa responsabilidade é ajudar com que todos desta casa, da humanidade inteira, possam se encontrar com aquele que é o verdadeiro sentido da vida. Aquele que é a motivação e o parâmetro para fazermos com que nossos dias realmente correspondam à dignidade que cada um de nós carrega. Filhos e filhas de Deus.
Quando essa compreensão de filhos e filhas de Deus é esquecida, nós nunca compreenderemos a responsabilidade que temos de fazer com que cada dia e cada encontro seja sempre uma ocasião onde nosso Senhor seja visto, conhecido e amado. Os discípulos de Jesus estavam preocupados em ter um lugar mais confortável, uma vida mais tranquila. Estavam também preocupados em não se queimar. Porém, Jesus, no capítulo 12, na sequência do que escutamos na liturgia de ontem, diz: vocês estão pensando que eu vim para trazer paz? Eu vim para trazer a guerra. Mas como assim? Vai ficar bem simples. Aonde existe um grupo de pessoas que não é comprometida com o seu trabalho ou com a sua missão, basta colocar uma comprometida, uma séria, para começar uma divisão, para começar uma cisânia. Me lembro uma vez que, escutando uma pessoa que fazia o seu trabalho de qualquer maneira, daí então, outra pessoa entrou na empresa e começou de um modo muito comprometido a fazer tudo o que deveria. Aí, de repente, me perdoem a expressão, vou usar uma palavra feia, será que eu posso, Gorete? Começa a surgir assim, esse aí, ó, é puxa. Esse aí, ó, é baba ovo. Ah lá. Porque o comprometimento começou a ser visto como aos olhos. E é bem assim. Uma pessoa comprometida no meio de várias descomprometidas é um motivo de grande incômodo. E quando o Senhor nosso Deus nos fala, eu vim trazer a guerra, a divisão, Ele está dizendo justamente, todos terão que fazer uma escolha. Todos terão que fazer uma opção. Todos deverão saber o que querem e qual o comprometimento que carregam. Todos deverão perceber-se como responsáveis por cuidar da casa aonde existem muitas outras pessoas. Se assim não fizerem, não terão entendido a que eu os chamei. É justamente por isso que no capítulo 13, nós vamos ter a oportunidade de ver, na sequência da liturgia, aos próximos dias, nós veremos o que o Senhor vai pontuando para seus discípulos. E relembrando a cada um deles o que significa realmente andar com Ele, não atrás dEle. Porque no meio de uma multidão existem muitos, volto a repetir, que andam atrás de Jesus, não o seguem. Falam dele, mas não falam com ele. Qual é a diferença? Eu posso falar do que o Fábio canta, dizer que ele canta bem, mas eu também posso, de uma maneira bem simples, buscar cantar com ele para que o canto fique mais forte, para que o canto fique mais bonito. Essa é a diferença crucial. Jesus não chama homens para cantarem ou para falarem dele, mas chama homens para caminharem com Ele, comprometidos com Ele. E daí não existe condições de nós flexibilizarmos algumas coisas. É bem verdade que nós temos a tentação de nos esquecer. A que nós fomos chamados? Nós fomos chamados para caminhar com o Senhor e a fazer com que este mundo cumpra integralmente o seu papel. Não em alguns pedaços. E o triste é que quando nós colocamos pessoas, qualquer pessoa que seja, à frente de nossas escolhas e que não é nosso Senhor Jesus Cristo, nós ficamos com os pedaços. É triste percebermos que muitas divisões não são fruto
de um comprometimento com o Evangelho, mas uma adesão a partidos, a ideologias ou a pessoas, de um modo muito, muito marcado por uma viseira, onde não se olha para os lados. O que o Senhor apresenta é tão simples. Vocês estão comigo? Façam o papel de vocês. O ensinamento dele é tão simples, tão caro e tão precioso. Façam o papel de vocês. Porque o Senhor pousa o olhar sobre os que o temem e que confiam esperando em seu amor, para da morte libertar as suas vidas e alimentá-los quando é tempo de penúria. E aqui eu finalizo com os versículos 18 e 19 do Salmo 32 ou 33. Depende da tradução que você tem agora em sua mão. O Senhor pousa o olhar sobre os que o temem. Daí então, se sabemos que caminhamos com Ele e estamos com Ele por amor, nós podemos confiar nele, porque nós sabemos que aquele que veio nos convocar para caminhar com Ele não nos deixará entregues à morte. Portanto, façamos bem aquilo que cabe a nós: escutar a sua palavra, nos comprometer com a verdade do seu Evangelho, ajudar homens e mulheres a entenderem que não é somente pedaços do Evangelho que fazem a diferença, mas a sua integridade. Uma integridade tal marcada por São Lucas que nos leva a pensar: ora, se eu estou comprometido com o nosso Senhor, aonde quer que eu vá, em qualquer lugar que eu esteja, com todas as pessoas com quem eu conviver, eu preciso deixar com que Ele seja conhecido. E nesse critério não nos cabe a mediocridade de falarmos do Senhor em pedaços, mas falarmos com Ele. De fazermos coisas para cumprirmos as tabelas ou as obrigações, porque tem muitos para cumprir essas tarefas. É necessário que nós sejamos homens e mulheres que estejam dispostos de coração a estar com aqueles que não conhecem, não entendem o que o Senhor nos apresentou e ajudá-los a compreender a riqueza da vida que foram chamados. E não nos acharmos com o direito de forçá-los a compreender isso. O que Lucas apresenta no itinerário do seu evangelho é muito simples. Ou estamos comprometidos com o Senhor, para onde quer que nós cheguemos, nós o levemos, ou nós seremos exatamente como todos aqueles que estão ao redor de qualquer ídolo. Qualquer ídolo pode ser uma coisa, pessoa. E ídolo é literalmente um grave erro para quem se coloca como cristão. É colocar outra pessoa no lugar daquele que precisa ocupar o lugar central da nossa história. Aquele que será realmente a nossa esperança, e seja quem for. Nós, na verdade, precisamos estar atentos para saber se o nosso coração está voltado para aquele que deve ser nosso Senhor, não aos nossos ídolos, e de tal maneira que aí então não sigamos os ídolos ou as suas falas, mas estejamos dispostos a fazer uma única coisa, pela coerência. Não ocuparmos um lugar, não somente fazermos as coisas, mas estarmos de coração completamente comprometidos com o horizonte que o Senhor nos disse. Eu devo ir a tantos lugares. Como eu ainda não cheguei até lá, que vocês possam me levar. É isso que nós fazemos como cristãos. É isso que nós fazemos como cristãos católicos. É isso que nós fazemos como homens e mulheres que discursam sobre todas as coisas e que dizem temer o Senhor, esperando em seu amor, porque sabem que Ele nos livra da morte e que no tempo de penúria não nos abandona. Será que somos, de fato, homens e mulheres que falam, se dizem tão cristãos, que carregam essa marca no comprometimento de que Ele veio e com Ele eu não posso estar dividido. Ou eu o sigo, ou eu não serei diferente de tantos outros que falam-se discípulos,
mas servem a outros. Que o Senhor nos ajude. Confiantes, de pé, apresentemos nossas preces.